Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a isomeria plana espacial, que é uma vertente aí da química orgânica muito recorrente em concursos, tanto militares quanto nos vestibulares. Tá vindo aí com força total. Antes de mais nada, nós devemos definir o que seria a isomeria. Isomerias são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Então aqui nós temos alguns exemplos de duetos de compostos diferentes, porém que têm a mesma fórmula molecular. Então aqui a gente tem o ortocresol e o álcool benzílico, propanona e propanal, propeno e ciclopropano. Se nós observarmos melhor, nós podemos ver a diferença estrutural entre eles. Eles têm uma diferença visual aqui que está sendo fácil de identificar. Porém, quando nós colocamos as fórmulas moleculares desses elementos, nós não conseguimos identificá-los. Então, aqui o ortocresol e o álcool benzílico, eles vão ter a mesma fórmula de C7H8O, enquanto a propanona e o propanal, C3H6O, e o propeno e ciclopropano, C3H6. Tudo bem até aqui? Compostos diferentes, mesma fórmula molecular. Agora nós vamos diferenciar a isomeria plana da isomeria ótica. Sendo que na isomeria plana nós temos alguns tipos, que são a isomeria de função, de posição, de cadeia, tautomeria, metameria. Agora nós vamos saber diferenciar esses tipos de isomerias planas. Aqui nós temos o butanol, 1-butanol e 2-butanol, 3-metilhexano, 2-metilhexano, pente-2-eno e pente-1-eno. Na isomeria de posição, nós observamos que na cadeia, a única diferença entre eles é a posição de algumas características dessa cadeia. Por exemplo, aqui em azul nós podemos ver que é uma posição da função orgânica. Então, a função álcool estava ligada ao carbono 1, e nesse segundo exemplo está ligado ao carbono 2, mudou de posição. 3-metilhexano, a posição da minha ramificação radical, que aqui nesse primeiro exemplo está no carbono 3 e no segundo está no carbono 2. Então, essa ramificação ela andou aí pela minha cadeia. E por fim, nós temos aqui o exemplo de insaturação, pente-1-eno, e pente-2-enos. A insaturação está entre o carbono 2 e 3, aqui nesse segundo exemplo. Então, isomeria de posição está relacionada com a posição, ou da função, ou do radical, ou da minha insaturação, sendo dupla ou tripla, não tem problema. Sobre isomeria de cadeia. Na isomeria de cadeia, nós temos que ficar atentos às características de uma cadeia carbônica. Então, é bom dar uma estudada nos tipos de cadeias carbônicas que nós temos. Nesse aqui, em lilás, nós temos o ciclobutano e o 1-buteno. Eles são isômeros de cadeia porque um tem uma cadeia fechada e o outro tem uma cadeia aberta. Em azul, nós podemos identificar esse nitrogênio aqui, que é um heteroátomo. É só um nitrogênio que é um heteroátomo? Não. Nós temos oxigênio, nós temos enxofre. Então, heteroátomo vai ser um elemento que divide a cadeia carbônica. Um elemento diferente de carbono que vai dividir a minha cadeia. Então, aqui ó, a gente tem um nitrogênio entre átomos de carbonos. Nesse segundo exemplo do azul, nós temos o nitrogênio no final, aliás, no início da minha cadeia. Eu não estou dividindo os meus carbonos, eu não estou dividindo a minha cadeia. Então, aqui a minha cadeia é normal, a minha cadeia é homogênea. E nesse primeiro caso aqui, a minha cadeia é heterogênea, por ter um heteroátomo dividindo a minha cadeia. Em rosa, nós temos a cadeia normal e a cadeia ramificada, o butano e 2-metilpropano. Nesse caso, a diferença entre elas é que um tem a presença de insaturação e a outra não tem. Então, a isomeria de cadeia está relacionada com as características da cadeia carbônica. É importante relembrarem isso
lá em Química Orgânica. Dá uma lidinha nas diferenças das cadeias. Isomeria de função. A isomeria de função está relacionada com a função orgânica. Então, vocês devem saber as diferenças das funções orgânicas, se é um álcool, se é um fenol, se é uma amina, se é uma amida, se é um éter, se é um éster. Saber identificar as funções orgânicas é extremamente importante. Não só para a matéria de isomeria, eu estou falando de forma geral, já que orgânica ela se resume basicamente em cadeias carbônicas e funções orgânicas. Nesse primeiro caso, nós temos o álcool. Por que ele é um álcool? Porque o OH não está ligado diretamente ao meu anel aromático. Nesse caso, é uma função álcool. E nesse segundo caso, nós temos um fenol. O fenol, por quê? Porque eu tenho um OH ligado diretamente ao meu anel aromático. Então, a isomeria será de função, porque eu tenho a mesma fórmula molecular, porém a função orgânica entre eles é diferente. Nós temos o propanal e a propanona. Propanal, essa cadeia aqui, ó, essa função aqui, aldeído, carbono, dupla ligação, e ligado a este mesmo carbono eu tenho o hidrogênio. Ele está sempre no início da cadeia. Ele está sempre nas extremidades, nunca no meio. Então, aldeído e propanona. Percebem que aqui na propanona, ele está num carbono que está ligado, que está entre carbonos. Então, ele está meio que no meio da minha cadeia. Ele nunca está nas extremidades. Se estiver nas extremidades, é um aldeído. Se estiver ali no meio da minha cadeia carbônica, entre um carbono e outro, eu tenho uma função cetona. C-O é uma cetona. Isomeria de função, aldeído, diferente de cetona. Por fim, nós temos o etanol e o metoximetano. Etanol é da função álcool e metoximetano da função éter. Então, isomeria entre eles, isomeria de função. Vamos falar de isomeria de tautomeria. A isomeria de tautomeria ela é muito voltada para equilíbrio químico, porque são substâncias instáveis que não conseguem manter ali na forma de uma função, eles terminam aí mudando o tempo todo. Nesse caso, o que está acontecendo? Eu tenho um carbono ligado a essa carbonila aqui. Aí ele tem dupla ligação, só que podem ocorrer situações em que essa dupla ligação ela vai se romper. Ela vai romper uma dupla. Quando essa dupla se rompe, o que acontece? O oxigênio ele vai precisar se estabilizar, porque eu quebrei uma ligação aqui. Nesse caso, ele vai capturar um hidrogênio para se ligar a ele e assim ele fica estável. Ele captura do carbono vizinho aqui. Nesse caso, ele vai formar uma função OH. Então, é como se esse oxigênio aqui... Primeiro, essa ligação se rompe, ela se desfaz. O oxigênio fica precisando de mais uma ligação para ficar estável. Então, ele vai lá e captura o hidrogênio do carbono vizinho para si. Ficamos dessa forma, ó. O ligado a hidrogênio. Nesse momento em que ele captura o hidrogênio para si, o que acontece? O meu carbono, que não tem nada a ver com a história, ele vai ficar com déficit de ligação, já que o hidrogênio foi capturado. Então, nesse caso, ele é obrigado a formar uma ligação dupla com o carbono vizinho. Olha, a dupla é formada. Então, nesse caso, ele deixou de ser da função aldeído para ser da função enol. O que seria a função enol? OH, ó, hidroxila aqui, ó, OH, ligada a um carbono que faz uma dupla ligação. Isso é um enol. Então, eu deixei de ser aldeído para me tornar um enol. Então, a isomeria de tautomeria, ela é identificada pelas setinhas que indicam equilíbrio químico e, nesse caso, um aldeído se torna um enol. Nós dizemos que é
um equilíbrio aldoenólico, aldeído se tornando um enol. Então, vamos caracterizar por esse equilíbrio químico e pela transformação de um aldeído em um enol. Por fim, chegamos à isomeria de metameria, que está relacionada com a posição dos heteroátomos. Nesse caso aqui, nós temos o oxigênio nessa posição 1 e na posição 2. Quando nós olhamos para a molécula vizinha, nós percebemos que o oxigênio saiu da posição 2 e veio para 3. Então, ele meio que caminhou pela minha estrutura. Nesse caso, dizemos que é uma isomeria de metameria ou compensação, é o mesmo nome, é a mesma coisa. Então, a posição do heteroátomo vai dizer se é uma isomeria de metameria ou não. E nesse último exemplo aqui, nós vimos que o oxigênio ele andou mais uma posição, ficando na posição 4. Então, eu estou percebendo que o heteroátomo está caminhando pela minha cadeia carbônica. Tudo bem? E vamos ao exemplo. O butanoato de metila é um flavorizante de frutas utilizado na indústria alimentícia. A sua fórmula estrutural está representada a seguir. Então, a gente tem aqui nosso butanoato de metila. Quantos carbonos ele tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lembre-se de contar o carbono mais próximo da minha função. Segunda coisa, que função essa estrutura pertence? Olha, carbono ligado a um oxigênio e ligado com uma dupla ligação a outro oxigênio. E aí, vocês lembram? Vou dar até um tempinho para vocês pensarem. É um éster, muito bem, quem falou. Vamos lá. Analise a fórmula do butanoato de metila e assinale a alternativa que traz, respectivamente, um isômero de compensação, ou seja, de metameria, que eu disse que está relacionado com a posição do heteroátomo, e um de função. Então, nós vamos ter aí funções diferentes. Vamos analisar a letra A. Aqui nessa letra A, nós observamos que a função mudou. Preste atenção, aqui a gente tem um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, um carbono vizinho e uma ligação, esse carbono vizinho está uma ligação com o oxigênio. Pessoal, nesse caso, se eu separei, aliás, a carbonila do oxigênio, eu não tenho mais a função éster. Aqui eu tenho uma cetona e um éter. Agora eu tenho duas funções diferentes na minha cadeia. Então aqui, como é compensação e função respectivamente, eu não posso considerar a letra A, porque aqui nessa letra A, o primeiro exemplo é de uma isomeria, se tiver, é de função, não de compensação ou metameria. Então o A a gente já pode descartar. Vamos de B. Olha, no B nós percebemos que o oxigênio, o meu heteroátomo, ele mudou de posição, Antes ele estava ligado ao carbono 1, agora ele está ligado ao carbono 2. Beleza, já posso considerar que o B é uma isomeria aí de compensação. Mas, olhando aqui para o meu segundo exemplo, deveria ser um isômero de função, vamos observar se ele vai mudar a função. Aqui, nós temos C, dupla O, OH. Essa função aqui é um ácido carboxílico. Sendo um ácido carboxílico, eu posso dizer que seria um candidato bom para ser um isômero de função. Porém, a gente precisa conferir a quantidade de números de carbonos, de átomos, para ver se são iguais. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Olha, a minha função principal, minha cadeia principal tem 5, então eles não são isômeros. Então, a B não pode ser. Vamos para C.
Na letra C, nós temos a mesma molécula. É a mesma coisa, só que elas giraram essa molécula, tá girada. Tá girada não, tá invertida. Então nós invertemos, nós não, né, a questão. Eles inverteram a molécula, ela é a mesma, não mudou nada. Então nesse caso C não rola. Vamos para D, mesmo caso, ó, cetona de éter. Não é uma isomeria de função, aliás, de compensação, de função até poderia ser. Vamos para E. A E, nós temos o heteroátomo ligado ao carbono 2, então ele mudou de posição. E nesse caso, vamos conferir se tem pelo menos os mesmos números de átomos de carbono. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Olha só que maravilha. 2 oxigênios, vamos olhar para a cadeia principal aqui, 2 oxigênios. Quantos carbonos? 3, 5, 9, 11 e 11, né? Foi. Aqui nós temos 3, 5, 7, 8, 9, 10. Então, nesse caso, deixa eu ver se eu tô contando certo ou estou contando errado. Ah, esqueci de contar esse aqui, ó, esse hidrogênio aqui. 10. Pronto, ufa. Pensei, meu Deus, não tem gabarito. Tem sim. São 10 hidrogênios. Esqueci de contar esse aqui no finalzinho. Nesse caso, letra E. E aí, foi que foi? Refaçam esses exercícios sozinhos. Reflitam. Vejam se está tudo bem, tá bom? E daí, deem continuidade.